Prosseguimos, caros amigos, irmãos que são bem-vindos a esse nosso encontro, onde nesta terça-feira continuamos com o nosso programa Sinais e Símbolos da Nossa Fé, focalizando hoje precisamente o tema as cores litúrgicas. Nós falamos das vestes litúrgicas no episódio passado, hoje nós falaremos das cores das vestes litúrgicas. Mas antes de dar o simbolismo das cores, eu gostaria de lhes dar também uma contextualização da questão do uso dos paramentos e, consequentemente, das cores dos paramentos. Naturalmente, todos nós, como seres humanos, nós associamos as coisas. Você viu uma pessoa elegante com uma roupa azul, você vai associar azul com aquela beleza que você apreciou. Você escutou aquela música gostosa no momento que você estava com seus amigos. Quando você ouvir aquela música, você vai relembrar aquele momento inesquecível que estava partilhando a vida e alegrias com os seus amigos. Quer dizer, nós associamos. É próprio do ser humano ligar uma coisa com a outra, pelo visual, pelo auditivo e, sobretudo, pelos sentimentos. Então, é isso que leva a nós também associarmos a acontecimentos com cores. Por exemplo, o branco, uma cor de festa, uma cor de alegria, uma cor que fala de luz, de vida. Quando nós olhamos a cor preta, algo mais fechado, de sentimento, de luto, de austeridade e mesmo de penitência. São coisas que vão se associando e não precisa ninguém falar. A gente, olhando, já aquela mensagem é trazida para nós. No início da igreja, não havia cores próprias para tal ou tal celebração. Estou falando dos 4, 5 primeiros séculos da igreja. Não havia isso. Até mesmo porque quem presidia as celebrações usava a roupa comum que usava no dia a dia. Apenas escolhia uma roupa melhor para presidir as celebrações, como nós hoje fazemos num dia de festa, num aniversário, num casamento. Vestimos uma roupa melhor, tendo os homens um paletó, as mulheres uma saia longa, etc., porque estamos dando um destaque para aquela festa. Até o século V, mais ou menos o ano 490, não havia distinção nem de roupas e nem de cores. Quem presidia a celebração, as roupas eram túnicas, daquela época, com alguma coisa por cima, tipo manto, então usava a roupa melhor. O critério não era cor, nem ser diferente das roupas usuais do dia a dia, mas era ser um pouco mais nobre, uma roupa mais elegante, melhor dizer ainda, mais digna, tendo em vista o culto que estava sendo celebrado. Agora, já no século V, quer dizer, 400 e pouco para o ano 500, começa uma preferência pela cor branca para as celebrações. Uma preferência, mas não uma obrigação, uma preferência. As primeiras iniciativas de distinguir as vestes litúrgicas das roupas usuais no dia a dia começa na Gália, aquela região que hoje é mais ou menos a França. Isso já aí no século V para o início do século VI. E houve, naturalmente, uma certa resistência, porque 400 anos os ministros ordenados não vestiam roupa especial alguma para as celebrações. Fez com que o Papa Celestino, no ano 429, nós temos esse registro, ele diga assim: o homem de igreja deve distinguir-se dos outros por sua doutrina e não por suas vestes.
por sua conversão e não pelos seus trajes. Quer dizer, aí nós vemos que há uma reação de não supervalorizar a roupa, mas valorizar o âmago daquilo que é a celebração, o culto a Deus, a interioridade do coração. Em uma pintura do século VI, portanto do ano 500 e pouco, nós vemos lado a lado o imperador com sua corte e o bispo da cidade, naquela época, o imperador Justiniano, com o bispo Maximiano e seus auxiliares, os presbíteros, os diáconos, eles lado a lado. Essa pintura mostra claramente que as roupas eram iguais, muito parecidas, as roupas civis com as roupas eclesiásticas. E o bispo usava aquilo que hoje nós dizemos a casula, só com mais ampla, e os diáconos e os presbíteros usavam também casula e dalmática, como ainda hoje é um certo costume. De modo que quase não se distinguia pelo visual a roupa das pessoas da corte e a roupa litúrgica para as celebrações. No começo, a igreja tinha muito cuidado de não confundir o culto cristão com o culto dos judeus e o culto dos pagãos, porque queria marcar a identidade. Nós não temos o culto do templo de Jerusalém, nós não temos o culto dos templos pagãos, nós somos cristãos e cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Isso criou uma certa resistência para não usar roupas e nem certos gestos muito típicos do culto judaico e do culto pagão. Somente no século XII, isto é, a partir do ano 1100 por aí, é que vai começando o uso das cores litúrgicas. E aí começa a ter uma normatização. Eles vão dizendo, olha, para tal dia, preferível tal cor. Para tal outro dia, tal cor. Mas isso não nasceu por um decreto geral. Isso foi passo a passo acontecendo. Ia se difundindo. A igreja tal usa assim, vamos usar também. Em tal sede importante como Constantinopla, Alexandria, Roma, etc., então vamos usar igualmente. Mas isso foi se difundindo e se normatizando. Não havia essa centralidade da igreja, como nós temos hoje, nem os meios de comunicação que temos hoje. De modo que, assim, as coisas foram se difundindo pouco a pouco. Então, eu deixo para o próximo episódio, caríssimos, lhes dar o simbolismo de cada cor. Hoje lhes dei a introdução para o uso das cores litúrgicas. Em seguida, nós vamos ver na próxima terça-feira a escolha e a preferência da cor com um sentido, com um simbolismo. E eu lhes deixo o apelo. Fale a outras pessoas a respeito desta nossa série. Não é que Dom Jacinto esteja querendo ganhar seguidores, nem olho para isso. Mas é que muita gente gostaria de conhecer o que você está conhecendo. São coisas simples do nosso dia a dia da Igreja Católica, mas que a maioria não teve a ocasião de conhecer. Esta série visa ajudar pessoas que não conhecem, poder conhecer de uma fonte mais segura e assim poder participar na igreja daquilo que ele gosta de participar, sabendo melhor aquilo que está vendo e ouvindo. Um grande abraço, até a próxima terça-feira.